O senador Omar Aziz, relator do arcabouço fiscal no Senado, avisou que vai tirar da proposta o Fundeb e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nesta quinta-feira, a discussão foi agitada e o governo pede pressa. Destaque de Yasmin Costa. Mais de 55 emendas à nova âncora fiscal já foram apresentadas no Senado. O relator da proposta, o senador Omar Aziz, confirmou que vai analisar todas, mas já bateu o martelo em alguns pontos. Omar vai retirar o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal da limitação de gastos. O parlamentar defende que é preciso manter o texto como ele veio do Executivo, e esses dois pontos não estavam previstos. Não, eu vou manter o que o governo mandou originalmente. Quando o governo mandou originalmente, não estava o Fundo Constitucional no arcabouço. Sobre a questão do Fundo Constitucional, a análise que a Câmara faz é de perda em 10 anos de 1,7 bi. Seria em torno de 100, 150 milhões ano. E no Senado nós temos um número um pouco maior do que isso. Isso eu conversei com o presidente Lira. O presidente Lira disse, olha, Omar, se tiver esses números que você está me dizendo, não tem problema nenhum. Em relação ao Fundeb, ele também quer ver os números. Há uma divergência muito grande em relação. É lógico que você retirar tudo do arcabouço, você está acabando com o marco fiscal. A aprovação do arcabouço fiscal é uma prioridade do governo e, para evitar o desgaste que ocorreu na Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto já escalou ministros para conversarem com os parlamentares. A ideia é que esse texto chegue aqui ao plenário do Senado e consiga uma ampla maioria para aprovação. Nesta quinta-feira, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, participaram da reunião de líderes do Senado. Haddad saiu do encontro dizendo que foi ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos técnicos sobre eventuais mudanças que sejam feitas no texto do arcabouço fiscal e defendeu diálogo com a Câmara para evitar surpresas. O ministro minimizou a possibilidade de um impacto fiscal com a retirada do Fundeb e do Fundo do Distrito Federal da limitação de gastos. Tecnicamente, porque toda despesa ela entra no resultado primário, independentemente de estar no teto ou não. A gente deixou isso claro. Às vezes a gente ouve no mercado uma opinião divergente, que está incorreta do ponto de vista da legislação. Quem apura o resultado primário é o Banco Central. Não adianta estar fora, estar dentro do teto, pouco importa. O resultado primário é apurado pelo Banco Central na forma da contabilidade internacional. Simone Tebet defendeu que o parâmetro de correção do IPCA do novo marco fiscal permaneça inalterado, porque pode haver compressão de até 40 bilhões de reais. A única coisa que o Ministério do Planejamento e Orçamento esclareceu para a classe política é que, temporariamente, a ficar o IPCA da forma como veio da Câmara, nós precisaríamos já mandar na LOA, né, no orçamento que virá até 31 de agosto, uma compressão de espaço fiscal com despesas de 32 a 40 bi, a depender dos cálculos que forem feitos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende que a agilidade na aprovação do arcabouço pode trazer reflexos positivos para a economia. Já tem surtido muito bons efeitos na economia, esse ambiente de harmonia, de interação e de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal, da iminência de uma reforma tributária, um diálogo muito salutar entre o Legislativo e o Executivo, já tem gerado bons reflexos, mas a aprovação do projeto seguramente é muito importante, inclusive para a redução da taxa de juros. Se o texto for modificado no Senado, precisa voltar para uma nova análise da Câmara. E atrasar ainda mais essa discussão que já vem se arrastando, não é, Amanda? Tirar o Fundeb, o Fundo Constitucional do DF, pode ser uma boa ideia de Omar Aziz para o texto do arcabouço? Adriana, acho que só precisa checar isso direito, porque eu tenho a impressão que esses dois pontos, por exemplo, Fundo Constitucional, o Lula poderia vetar e aí ele ficaria fora do teto, e a história do Fundeb seria uma mudança de redação
Então, vou checar essa informação, não precisaria necessariamente voltar para a Câmara dos Deputados. É que todos os atores envolvidos têm que articular. O Senado tem uma visão um pouco diferente. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, ainda mais uma casa como o Senado, que é composta praticamente por ex-governadores, acaba tendo um apelo maior, né? Porque o que você está falando no fundo é que um governo vai ter acesso a menos dinheiro, vai ficar ali com um rombo no caixa. Aí os governadores ouvem essa demanda, acham legítima e talvez façam concessões. Então, pode haver essas pequenas mudanças. Mas o cerne da questão é o seguinte: o arcabouço fiscal será aprovado com ampla maioria, com folga, como foi na Câmara dos Deputados, já é uma realidade. E o ministro Fernando Haddad tem dado provas consistentes e reiteradas de que é o melhor articulador político do governo até aqui. Os outros deveriam aprender com ele. Pois é, Beraldo, precisa ver o que o Senado pode modificar e não necessariamente o projeto volta para a Câmara para que a aprovação não demore mais ainda, né? Não, pois é, só para refrescar a memória. O Haddad, a Amanda coloca ele como um grande articulador político, mas a gente precisa lembrar que, primeiro, quando veio essa história do arcabouço fiscal, para acabar com a responsabilidade fiscal, o teto de gasto, que trouxe um avanço importantíssimo para a administração pública, falou-se que, vamos um arcabouço fiscal e tal. Quando mandaram o texto, semanas depois do anúncio, mandaram um PowerPoint, foi uma coisa completamente atrapalhada. O texto que foi aprovado já não é aquele que o governo queria aprovar, foi transformado na Câmara. Agora ele foi para o Senado e aí fica essa história que é muito comum no Brasil, né? Vai se criando as exceções e de exceção em exceção, nada entra no eixo, nada entra no lugar. A gente tem a mesma questão na reforma tributária, vão surgindo as exceções, os casos especiais, aí vai tirar um daqui, tira outro dali, no fim não se resolve nada. Esse é um desafio que o Brasil tem e aí o governo fica vendo essas notícias de que a S&P mudou a avaliação do Brasil com uma perspectiva positiva e fica achando que está resolvendo tudo, que está abafando. Não está. O governo até agora, inclusive o ministro Haddad, é um governo de faz de conta. O Congresso Nacional está trabalhando, está atuando e a gente está vendo que esses avanços que o Congresso está fazendo é o que está contando. Amanda pediu para responder? Sim, porque não sou eu que estou dizendo que o Haddad é um grande articulador político. Quem fala isso com todas as letras e publicamente é o Arthur Lira. E os textos, eles são modificados mesmo quando chegam ao Congresso. É isso que a política faz. É um texto construído a várias mãos. Ninguém parte da premissa de que o texto mandado pelo Executivo será aprovado ipsis literis, como foi enviado. Claro que não. Ele será modificado e essas mudanças são mudanças, concessões possíveis de serem feitas pelo Executivo. É essa que é a construção política. O Lira, outro dia mesmo, disse publicamente numa entrevista que queria o Haddad na Casa Civil para tirar o Rui Costa e o Galípolo na Fazenda. Tal é a relação, a sintonia química que se estabeleceu entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda. Por isso que eu digo que ele tem se revelado o melhor articulador político até aqui. Não, a gente não pode confundir a comparação entre o pior e o menos pior como um elogio, como alguém que realmente está acima da média da articulação política. Haddad é um político que já passou pelo Ministério da Educação, fez um péssimo trabalho, veio para a Prefeitura de São Paulo, fez um péssimo trabalho, sequer foi reeleito. O Haddad não tem este talento todo que se quer colocar. O fato dele ter uma conversa melhor do que o Rui Costa e o Padilha, o que não é difícil, acho que qualquer um aqui teria um diálogo melhor do que esses dois. O Arthur Lira está fazendo uma observação que me parece realmente bastante adequada, mas não quer dizer que isso se traduz em eficiência, em produtividade, em avanços para o Brasil.